Eu estava no final da aula, igual agora, ó, tá travando. Eu travei, não, voltei. Tava no final da aula de vocês e aí o computador desligou. Eu vou ter que falar tudo de novo. Faltava 5 slides só pra acabar. Enfim, vamos lá. Conta depois, vocês ficam aí me xingando, achando que é má vontade minha, da Gabriela, do Guardiões do Mendes. Não, gente, é problemas técnicos. É problemas ótimos, são problemas técnicos. Vamos lá. Eu tava falando do AVC, agora a gente vem pro infarto. Eu fiquei tão nervosa com essa porra desse negócio. Eu vou falar a palavra mesmo pra você. Fiquei tão nervosa com esse negócio do computador ter desligado que deu até calor. Então vamos lá, vamos voltar para terminar isso. Infarto agudo do miocárdio. Toda vez que a gente for falar o infarto agudo do miocárdio, na maioria vocês vão ler ou ouvir as pessoas dizendo IAM ou prontuário, se tiver lá IAM, se atentem nisso, ó, IAM, infarto agudo do miocárdio, ok? Então vamos lá para a gente começar a entender o que é, o porquê que eu falei que as pessoas confundem com AVC, por que não deve confundir, o que a gente deve fazer. No comecinho é um pouco bem complicado, entre aspas, para entender, porque são as coisas bem, eu coloquei bem fisiológico, e depois a gente vai colocando no popular, tá bom? A cardiologia evoluiu muito ao longo dos anos, exigindo versatilidade, capacitação diferenciadas dos profissionais de saúde perante os cuidados prestados. Para tanto, no infarto agudo do miocárdio, é necessário ter como prioridade comum o restabelecimento imediato do fluxo coronário, visando os melhores resultados, que poderiam ser recuperação da função ventricular e redução da mortalidade. As doenças cardiovasculares são apontadas como a principal causa de mortalidade e complicações intra-hospitalares no Brasil. Antes de passar para o outro, gente, vou pedir desculpa, porque a minha câmera no outro vídeo ficou bem aqui, cortando um pedaço, aqui assim, ó, cortando um pedaço do slide. Então, quando vocês forem assistir essa aula, pega o celular e, não sei se vocês forem assistir pelo computador, olha o slide, que eu mandei só o slide e depois vê o vídeo. Cortou pouca parte, de qualquer forma eu tô falando, então vai dar para vocês entenderem se não der para ver a aula e ver o slide em outro lugar. Travando. Passou demais. Passou demais. Gente, quem quiser me dar um computador novo, tô aceitando. É importante ressaltar que meu aniversário é semana que vem, gente. É importante ressaltar que há 40 anos aproximadamente, 30% dos pacientes com IAM vinham a óbito, enquanto atualmente apenas 6 a 7% se encaminham para esse desfecho. Olha quanto tempo se passou, 40 anos, para a mortalidade diminuir tanto. E mesmo assim, ainda é um índice muito alto. Olha como a medicina já evoluiu, olha quanta coisa a gente tem hoje em dia a nosso favor para descoberta, para um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico mais precoce, e ainda assim é de 6 a 7%. Não chega exatamente 7%, mas mesmo assim caiu bastante, né? Era 30%, caiu para 7%, mas mesmo assim a gente ainda tem muito que evoluir. Mais da metade das mortes relacionadas com o IAM, lembrando que aqui, ó, toda vez que a gente for abreviar uma palavra, antes de abreviar, para usar as siglas, a gente escreve a palavra inteira, infarto agudo do miocárdio, após a gente abre parênteses e coloca a sigla, igual tá aqui, ó, tá? Então, toda vez que eu colocar abreviado em alguma parte do texto, do artigo, do que eu estiver falando dela, eu tenho que ter colocado ela inteira. E sempre colocar entre parênteses, que aqui eu não coloquei.
Então vamos lá, mais da metade das mortes relacionadas com o IAM ocorrem na primeira hora após o início dos sintomas e antes que o paciente consiga atendimento hospitalar, em virtude da demora para procurar ajuda, aumentando o período até o início do tratamento e, consequentemente, piorando os desfechos, o que é muito triste. Na maioria, a gente vê poucas pessoas que conhecem e sabem decifrar, entender os sintomas de um infarto, acionam um socorro, mas infelizmente o socorro demora a chegar. E aí, quando chega, já é tarde ou a pessoa já veio a óbito, tá? Então, a gente tem que ser um pouquinho mais preciso, mas também não adianta a gente ser mega preciso e outras coisas virem acontecendo. Mas são coisas inevitáveis que não tem como a gente prever. As doenças isquêmicas do coração geralmente são causadas por obstruções de estenose ou por placas de ateroma, famosa placa de gordura, ou aterosclerose, né, como o pessoal fala, popularmente dito. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o termo IAM é utilizado quando há evidência de necrose miocárdica por isquemia e elevação de marcadores de necrose miocárdica. Falei, mas não falei porra nenhuma pra vocês, né? Vocês vão entender daqui a pouquinho tudo isso, tá? Isso é de acordo com o protocolo, tá bem fisiológico mesmo, com os termos que a gente teria que usar e tal, tudo bonitinho. Mas daqui a pouco a gente vai levando para o modo que a gente entenda um pouquinho melhor. Os maiores fatores de risco para o desenvolvimento da doença arterial coronariana são bem estabelecidos e incluem tabagismo, histórico familiar, diabetes mellitus e hipertensão. Se a gente vier aqui, ó, nesse parágrafo, a gente coloca lá naquela outra aula que eu falei com vocês do AVC. Tanto o AVC quanto o infarto tem alguns pontos em comum. Tudo que a gente falou aqui nesse parágrafo, a gente também abordou na parte de AVC, que inclui os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis. Dentro dos fatores modificáveis, seria bom a gente pegar, absorver e tentar mudar para que não ocorra com a gente. Mas nem sempre é tão fácil fazer quanto falar. Mas vamos ficar atento, porque tanto AVC quanto diabetes, eles podem ter fatores modificáveis. Contudo, os achados tradicionais em relação aos fatores de risco são inadequados, uma vez que quem mais apresenta desfechos graves são os pacientes classificados como de médio ou baixo risco, uma população maior do que as de alto risco. Olha como engana. Ultimamente, né, nesses anos, tem sido mais frequente pessoas que não apresentam um risco alto, infartando, do que as pessoas que a gente já sabe que são propensas a infartarem. Então, vamos ficar alerta mais uma vez. Com essa breve introdução, observa-se a importância de cuidar do paciente com o IAM pela criatividade de sua doença e ainda por ser um dos diagnósticos mais frequentes nos pacientes hospitalizados nos países ocidentais. Tá demorando, né, gente, para passar. Fisiopatologia do infarto. Há mais de 20 anos é considerado o desenvolvimento da aterosclerose, como eu falei ali atrás, placa de ateroma ou placa de gordura, como uma resposta da parede da artéria a um estímulo inflamatório que se inicia na infância e evolui por décadas. A disfunção endotelial é associada a mudanças vasculares fisiopatológicas desfavoráveis, causadas por fatores vasculares e extravasculares, sendo a doença arterial coronariana. Lembrando que aqui, ó, no azulzinho, DAC, toda vez que eu ouvir ou ler DAC, eu associo aqui, doença arterial coronariana. Lembra que eu falei que toda vez que a gente for fazer uma abreviação, a gente tem antes que colocar
o termo ou nome inteiro, igual tá aqui. E após isso, eu posso abreviar entre parênteses com as iniciais, igual o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio. O DAC a gente também pode utilizar o AVCH, AVCI, tá? E vamos lá. A inflamação leva ao espessamento gradual da camada íntima, que pode, com o tempo, estreitar o númen do vaso em vários níveis. Daqui a pouquinho vocês vão entender isso. A formação do trombo coronário pode ser interrompida por ruptura sintomática da placa com a formação de um trombo não oclusivo ou hemorragia da placa. A parede pode sofrer remodelamento e o lumen da artéria só começa a reduzir quando o volume da placa se aproxima 40%. Lá na frente da aula vão ter umas imagens que vão falar disso, tá? Por isso que eu não estou aprofundando, não estou explicando nem nada disso. Se não tiver, eu recordo o que eu coloquei. Se não tiver, eu entro aqui no Google e pego para vocês direitinho. Diagnóstico do IAM. O diagnóstico do IAM é confirmado pela presença de pelo menos 2 dos 3 critérios a seguir: história clínica de desconforto precordial sugestivo de isquemia, alterações em traçados seriados pelo ECG, aumento e queda das enzimas cardíacas e marcadores de necrose tecidual. Quando a gente fala ECG, ECG aqui, essa abreviação, a gente sabe que é uma abreviação, como eu disse ali. Ah, Bia, mas não está entre parênteses aqui. Aqui não tem problema, porque é um exame, tá? E aí, toda vez que vocês verem um pedido de exame, vocês forem no cardiologista, vocês chegarem no hospital e tiver um pedido desse escrito aqui ECG, vocês vão saber que é pro coração, é um eletrocardiograma, tá? Lá na frente também vai ter falando sobre ele. O exame eletrocardiográfico deve ser realizado idealmente em menos de 10 minutos da apresentação à emergência e é o centro do processo decisório inicial em pacientes com suspeita de IAM. Se você chegou no hospital ou se você está no hospital trabalhando, recebeu um paciente no qual você suspeita que ele esteja infartando, de imediato você não perde tempo passando outra coisa para ele. Você leva ele direto para o setor onde faz o eletrocardiograma, é feito rapidinho, no máximo 5 minutos faz, e aí vai vir um papelzinho, você vai ver o enfermeiro responsável ou quando ele retornar ao médico, e aí as providências vão ser tomadas, tá? Diferente do que a gente falou do paciente com AVC. Há uma mortalidade muito grande pelos profissionais da área da saúde ainda terem essa confusão do que é o AVC, do que é o infarto. E como a gente disse um pouquinho antes, no AVC, se eu souber ou desconfiar e tiver agora, o paciente acabou de chegar, acabou de acontecer, eu posso mandar ele para tomografia, para TC, né? Diferente de um paciente que está infartando, eu não tenho esse tempo, mesmo que ele comece a sentir a dor agora, eu não tenho esse tempo para jogar ele num exame que nem é para isso. Então, um dos poréns que a gente tem já que de imediato saber é saber diferenciar um sintoma e um sinal, né? O que é o AVC, o que é o infarto e quando eu tenho que levar para cá, quando eu tenho que levar para lá. O eletrocardiograma, ele é um exame muito rapidinho e que ele fala na hora se a pessoa já infartou, se a pessoa está infartando e lá a gente sabe as providências a serem tomadas, tá? A realização da ECG seria do eletrocardiograma nas primeiras horas do atendimento inicial, aumenta a intensidade e a sensibilidade do método. Eu vou saber, de acordo com o eletrocardiograma, se ele já infartou, se ele está infartando, em que pico que está o infarto e o que eu posso fazer para tentar reverter ou, no mínimo, amenizar esse infarto do paciente. Após o atendimento inicial, o eletrocardiograma deve ser repetido 12 horas após a internação e diariamente até a alta da unidade coronariana,
para evitar arritmias ventriculares súbitas e fatais do infarto agudo do miocárdio. Como a gente disse na explicação da parada cardiorrespiratória, o paciente ele fica em observação no hospital por pelo menos 2 dias e tudo que tanto o infarto, a parada, o AVC, teve uma vez, é bem provável que o paciente venha a ter outro. Então, por isso que está escrito aqui, deve ser repetido 12 horas após a internação. Acabei de internar, fiz um. Deu 12 horas, faço outro. E todos os dias, enquanto o paciente estiver internado, eu vou fazer um eletrocardiograma. Porque é bem provável que o paciente venha a ter outros, tá ok? Geralmente, sinais de hiperatividade simpática, que seria taquicardia, hipertensão ou as duas juntas, né, na verdade, ambas, acompanham o infarto agudo do miocárdio da parede anterior. Enquanto a hiperatividade parasimpática seria bradicardia e hipotensão, ou ambas, é mais comum no infarto agudo do miocárdio de parede inferior. Sempre que a gente ouvir, tem algumas pessoas que confundem também esses dois termos. Sempre que eu ouvir hiper, aqui hiper, eu quero dizer alto. Hiper é associado a taque, tá? Taque e hiper, alto. Toda vez que eu ouvir hipo e brad, é baixo, ok? Hiper, alto. Taque, alto. Brad, baixo. E hipo, baixo. A primeira consequência de uma oclusão coronariana é um déficit contrátil segmentar, geralmente uma acinesia, perda total do movimento miocárdico e do espessamento sistólico de um segmento miocárdico, ou uma discinesia, afinamento da parede com distensão do segmento durante a sístole. Isso aí a gente vai entender lá na frente. Ambas são consideradas déficits contráteis graves, decorrentes do processo de isquemia transmural, isto é, isquemia que acomete toda a espessura da parede miocárdica. Inicialmente, a necrose miocárdica instala-se na região subendocárdica e central da área em sofrimento isquêmico, estendendo-se em direção à periferia e ao epicárdio até que toda ou quase toda a área isquêmica esteja infartada. O que ele quis dizer basicamente? Quis dizer isso aqui, esse parágrafo aqui, que as pessoas nem sempre elas infartam na hora, naquele momento. Existem casos de pessoas que vêm infartando há dias, né, durante a semana, sentem uma dor, um incômodo, aí tomam um analgésico achando que é uma dor de estômago, tomam um analgésico achando que é uma dor muscular, algumas coisas que vão amenizando e mascarando o sintoma. E também pode existir essa mesma pessoa que sente isso tudo, mas que não toma medicação nenhuma, que não faz nada, e vai chegar um momento que a dor vai estar tão forte que ela não vai aguentar. E existem as pessoas que vão lá e infartam na hora. Mas o comum são as pessoas que vêm infartando devagarinho até chegar ao processo que a gente mais conhece. Esse processo leva de 6 a 12 horas para ser completado. Se a necrose ocupar toda a espessura da parede miocárdica, acontece a necrose transmural. O déficit contrátil, a cinesia ou discinesia, que a gente viu ali no anterior, desencadeado pela isquemia transdural aguda, pode demorar alguns ou poucos dias para ser revestido após a perfusão miocárdica, mesmo se não houver necrose. E é um quadro clínico muito importante, uma vez que, mesmo após a terapia de perfusão, mantém uma disfunção ventricular esquerda, levando a um quadro de insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico. Foi o que a gente falou um pouquinho antes. Por mais que a gente
estabeleça, que a gente deixe o paciente estável, pode ser que ele venha a ter outro infarto breve. O atendimento. Só um minutinho, gente. Atende aqui pra mim. Fala que eu tô dando aula. Na grande maioria dos casos, o enfermeiro se responsabiliza pelos primeiros atendimentos prestados aos usuários portadores do infarto. Desse modo, ele precisa conhecer as necessidades de saúde desses pacientes, tendo em vista que o tempo é um importante determinante do prognóstico nessas situações. Essa primeira abordagem deve distinguir efetivamente o IAM das demais emergências clínicas. Como a gente falou antes também, não adianta a gente ser da área da saúde e confundir o infarto com o AVC. Só um minutinho, gente. Quarentena é assim, entendeu? É vida ativa pra todo mundo. O cachorro resolve latir na hora que a gente tá gravando aula. Faz parte. Então não adianta a gente confundir. A gente tem que saber certinho, a gente tem que disseminar muito bem o que é um AVC, o que é um infarto, o que é uma parada cardiorrespiratória, o que é uma parada cardíaca. A gente tem que saber tudo direitinho para não piorar o processo, tá? Nesse sentido, durante a materialização do histórico de enfermagem, o enfermeiro deve identificar os problemas de saúde prioritários do usuário por meio do conhecimento dos sintomas e sinais clínicos característicos do infarto, que é muito discutido e a gente vai falar agora. Sinais e sintomas do infarto. Os sintomas mais presentes no infarto são dor precordial intensa em aperto ou esmagamento, irradiação da dor para o membro superior esquerdo, pescoço ou mandíbula e ocasionalmente náuseas e vômito. Vou terminar de ler e volto. Durante a abordagem emergencial, ao usuário que apresenta os sintomas e sinais clínicos sugestivos de infarto, deve ser realizada uma história organizada e sistematizada, a fim de garantir uma assistência integral e individualizada ao sujeito. Gente, quando eu falo que é um assunto muito discutido, por quê? O que acontece? Aqui, olha o que o protocolo relata. Protocolo, tá? O protocolo relata aqui, ó. São os sintomas mais presentes. Ele não diz que são os únicos sintomas. Ele não diz que só se o paciente tiver isso que vai ser um infarto. Ele diz que são os mais presentes. Mas ele não relata quais são os outros, tá? E aí vem assim, ó. Dor precordial intensa em aperto ou esmagamento. Normalmente, as pessoas que já infartaram e relatam sempre a mesma coisa, uma dor muito forte no peito, como se tivesse um carro em cima da gente esmagando o peito. E a cena bem clássica de infarto é a pessoa agarrando o peito e apertando, porque dizem que é uma dor muito forte. Irradiação da dor para o membro superior esquerdo. Isso aqui, hoje em dia, nos achados, nos casos de hospital, já tem sido um diferencial, porque não necessariamente só para o lado esquerdo. Existem casos hoje em dia muito comum que a pessoa chega infartando com dor ou dormência no lado direito. E aí você tá lá trabalhando na triagem, um cara chega com uma dor no lado direito, você vai falar, não, senta ali que não é tão importante não. Aí chega um com a dor do lado esquerdo, você fala, não, vem que pode tratar. Não é assim. Então a gente tem sempre que ir pensando o que é, o que não é, e nem sempre seguir o protocolo à risca, tá? E aí vem pescoço ou mandíbula, levando a irradiação da dor, tá? Então, quando ele fala pescoço ou mandíbula, a gente fica meio assim sem entender. Vocês já ouviram alguém falar que infartou com dor na mandíbula? Já? Coloca aí depois se já, tanto na plataforma ou no grupo do WhatsApp. Viu a aula aí, sabe de algum caso, tem algum caso para contar?
Coloca aí pra gente. Então, eu tenho 2 casos para contar referente a isso. Dentre os cursos que eu dou, todos os anos que eu dou, tiveram 2 pessoas que me falaram referente a essa parte aqui, da irradiação da dor da mandíbula. Teve uma aluna que um dia que eu estava dando essa aula mesmo, ela falou que o pai dela teve um infarto com uma dor no queixo. Eu, particularmente, até aí, nunca tinha ouvido falar. E é até bom essas coisas acontecerem. Por quê? Porque pelo protocolo, o protocolo não diz a respeito de dor no queixo. Não assim tão nítido. Isso aqui que eu coloquei, a gente tirou do protocolo. Tirou do livro. O livro que eu mostrei para vocês mais cedo. Então, assim, todos os protocolos, eles têm uma média de tempo para estar atualizando. Eles atualizam de acordo com mortes que existem, com os estudos que eles fazem para saber o que é certo, o que é errado, qual medicação que está boa, qual medicação que não é. Da mesma forma que na aula de RCP eu expliquei que era 30/2, depois virou 30/0, que a máscara, né, a Pocket Mask não pode mais ser usada. Hoje em dia ela já é utilizada novamente. Isso tudo é a base de artigo. E aí o protocolo muda. Então, por protocolos, todos que vocês forem olhar a respeito de emergências clínicas, existe um só, que foi aonde eu realmente, quando essa minha aluna veio me contar isso, eu falei, não, gente, não é possível. O cara infartou com uma dor no queixo. Eu nunca tinha ouvido falar isso, e olha que eu dou aula há anos, nunca tinha ouvido falar. E aí, quando eu fui olhar, existia realmente um protocolo falando disso, mas os mais comuns não falam. E aí ela falou, eles estavam almoçando em casa, numa boa. O pai dela começou a sentir uma dor aqui no maxilar, na mandíbula. Achou que fosse dente, qualquer coisa do tipo, porque ele estava bem, não estava aparentando estar infartando. Foi pro hospital, viram que ele estava infartando. Aí ele teve uma parada, conseguiram reverter, graças a Deus. Ele ficou um tempo em observação pelo hospital, foi transferido para casa com sucesso, porque estava legal. Como eu disse, todo mundo que teve um AVC, um infarto ou uma parada, é bem provável que venha a ter outro, quando a gente não sabe, mas é bem provável. Por mais que você tome a medicação, que você tenha um acompanhamento, é bem possível que aconteça de novo. E foi o que aconteceu com ele. Ele em casa teve uma outra parada, só que essa não foi bem sucedida, porque ele não conseguiu voltar. Essa minha aluna tentou fazer a reanimação dele e não voltou, não obteve êxito. Mas o que me deixou mais assim foi o relato dela, que ela falou que ele realmente não aparentava, ele não teve dor no peito, ele não teve irradiação para o lado esquerdo nem para o lado direito, ele não teve dor na barriga, não teve uma dor como se fosse uma dor de estômago, não teve náusea, não teve tontura, não teve nada. Ele só teve a dor na mandíbula que passou pro queixo, só isso, mais nada. E posteriormente, dando curso também, não foi? Que uma outra aluna falou disso. Foram 2, né? Posteriormente, uma outra aluna minha deu um relato parecido. Só que nesse outro relato, eu não me lembro aqui ao certo, mas eu acho que a pessoa aparentou ter alguns sintomas presentes aqui nesse protocolo. E além desses sintomas mais comuns, igual ele diz aqui, os sintomas mais presentes, cadê o mouse? Aqui, os sintomas mais presentes, a pessoa apresentou também a dor no queixo. Então, a gente tem sempre que ficar atento a isso. Não é achar que sabe tudo, que isso, que aquilo, que não, eu sei, porque é muito bonito a teoria, mas a prática nem sempre é aquilo que a gente sabe na teoria. Às vezes eu sei tudo e quando chega um paciente mesmo, bloqueia e eu não sei o que fazer. Ou, às vezes eu sigo tão à risca o protocolo, que está presente aqui, só esses. Aí chega um cara com uma dor no queixo, eu não dou a prioridade para ele.
ou não leva aquilo como um sinal de infarto, porque não é tão comum relato disso, e a pessoa vem a óbito. E aí quando vai vir o que houve, quando você vai rever o caso, você fala, poderia ter sido um infarto, ou foi um infarto e eu podia ter tomado alguma providência. E quando eu falo disso, eu sempre falo em relação aos cuidados. Antes a gente errar para melhor, né? Errar por zelo, por cuidado, de o cara tá com uma dor no queixo, vou mandar para odonto. Não, antes tenta passar um eletro, ver alguma coisa, porque pode ser uma coisa que a gente nem imagina. Como a gente pode mandar se é só uma dor de dente, tá? E tem um outro caso que chega a ser engraçado, mas é triste, mas é cômico, porque não sei o que as pessoas pensam, mas entrando no quesito agora da aula que eu abordei também, em relação à omissão de socorro. Na omissão de socorro, eu não abordo muito a parte da pessoa não aceitar o socorro, porque tem essa questão da pessoa não aceitar o socorro. Vocês vão entender o que eu estou falando isso agora nesse caso. Teve um dia que eu não estava trabalhando, tinha ido no mercado na hora do almoço, e pobre é foda, porque pobre vai no mercado, compra o mercado inteiro, principalmente que eu fui no mercado na hora do almoço, então tava com fome, cheia de bolsa, um calor do cacete no Rio de Janeiro. E aí um pouco assim, uns 100 metros de mim, eu vi uma senhora caída no chão, um rapaz ajoelhado ao lado dela. Aí eu cheguei, falei que eu era instrutora de resgate, me apresentei. Isso é importante também, que eu não falei disso lá na outra aula. Sempre que a gente for abordar alguém, por mais que a pessoa esteja lúcida, ou que tenham pessoas ao redor, a gente tem que falar quem a gente é, o nosso nome, qual a nossa formação, tá? É bom. E aí eu falei com ele, falei, oi, boa tarde, eu sou instrutora de resgate, posso te ajudar, o que houve? Aí ele falou que o SAMU estava vindo, o bombeiro, não lembro. E aí ele foi e relatou que ele estava indo, né, pra lá, a senhora estava vindo em direção a ele, ela colocou a mão no peito e caiu no chão. Aí quando eu cheguei lá, né, que eu olhei pra ela mesmo, ela tava numa posição meio seduzente, né, ela tava meio que seduzindo, ela tava com a mão assim, igual eu falei aqui, que é um clássico de AVC, de infarto, desculpa. Ela tava com a mão no peito assim e com o braço aqui assim. E aí quando eu fui até ela e ofereci ajuda a ela, ela foi e disse que não queria, que ela tava descansando. Gente, por mais que eu saiba que ela está infartando, ou que ela pode estar infartando, ou tendo um AVC, qualquer coisa do tipo, por mais que eu queira, que eu saiba e que eu possa ajudar, eu não posso obrigar que ela aceite meu socorro. Então ela tem total direito de negar. Eu só posso tocar nela com a permissão dela. Eu não posso tocar na vítima, por hipótese alguma, se ela estiver lúcida e orientada e disser não. Se eu estiver de serviço, eu trabalho no SAMU, eu trabalho no bombeiro, eu trabalho na remoção, eu trabalho no resgate, que seja. Se acionar um socorro e a vítima está lúcida e orientada e diz que não quer, você não pode fazer nada. Você só pode tomar partido perante a isso se a vítima estiver lúcida e não orientada, ou se a vítima vier a ficar inconsciente. Aí sim, por mais que antes ela tenha dito que não, se ela está lúcida e não está orientada, está com confusão mental, você vê que ela não está associando as coisas muito bem, ou que ela venha a ficar inconsciente, tá? Aí entra na omissão de socorro. Mas aí você falou que a omissão... Não é omissão de socorro. A omissão de socorro é eu ver, eu saber, eu poder ajudar, eu poder acionar o socorro, eu poder sinalizar e não fazer. Agora, se eu ofertei ajuda, se eu ofereci ajuda,
aos próximos, aos demais que estavam na cena, isso não é omissão de socorro. Agora, se ela quer ou não receber, paciência, é ela. Até a equipe que veio se ver, porque eu não sei, quando ela falou que não queria porque ela estava descansando, eu fiz uma cara pra ela que nem eu entendi, porque tá morrendo, dá pra ver que tava morrendo, mas ela não quer, minha mãe sempre diz uma coisa, não bate palma pra maluco, então eu não vou ficar dando treino pra maluco. Falou que não quer, eu não vou perder meu tempo. Não é uma missão de socorro, fui embora pra cá feliz da vida, Deus viu que eu tentei ajudar. A própria equipe que veio socorrer, se ela falar não, a equipe não pode fazer nada. Ela pode vir a óbito na nossa frente. Se a vítima falou não, é não. Você não vai meter a mão nela, tá? Então vamos ficar atentos. A expansão do infarto, remodelamento cardíaco. Uma das coisas que a gente falou lá no começo, a gente vai aprofundar um pouquinho. Bastante técnico, mas lá na frente a gente vai desmiuçando isso. Após o infarto agudo do miocárdio, os sobreviventes tendem a sofrer um remodelamento ventricular esquerdo e posteriormente desenvolve quadro de insuficiência cardíaca. Isso é muito comum, ou até mesmo insuficiência respiratória, tá? O remodelamento do ventrículo esquerdo é um processo pelo qual o coração muda sua geometria, tamanho e função no curso do tempo, podendo ser fisiológico ou patológico. A expansão precoce da zona de infarto é associada à dilatação e hipertrofia subsequente do ventrículo esquerdo, na tentativa de preservar o volume de ejeção do sangue, tá? Sofreu. Lembra que lá no comecinho a gente falou que remodela, que o lúmen perde, isso tudo? Nada mais é do que isso. O coração vai tentando remodelar, vai tentando mudar pra gente não sofrer tanto. Só que de acordo com o que o coração vai remodelando, outros órgãos podem sofrer ou até mesmo ele. Tratamento. O sucesso da perfusão é o tempo dependente. Sendo assim, o período entre o início dos sintomas e a terapia de perfusão deve ser o menor possível. Lembra lá no começo que a gente falou, tanto no infarto quanto no AVC, a gente tem um tempinho limite para iniciar, que não pode ultrapassar aquele limite. Tá lento, gente? Sistematização de assistência à enfermagem. Essa tabelinha, ela mostra mais ou menos o que a gente pensa, o que a gente pode fazer e de acordo com o que a gente pensa que a gente pode fazer, o que a gente espera que aconteça, tá? Diagnóstico e prognóstico. Padrão respiratório ineficaz, relacionado com a diminuição da saturação de oxigênio e a taquipneia. Taquipneia, vocês lembram o que é? Que eu falei lá atrás, hiper e taque. Hipo e brad. Lembra? Intervenções de acordo com o padrão respiratório ineficaz. Oferecer oxigenoterapia por catéter nasal e alterar de acordo com a demanda do paciente. Não adianta você socar o oxigênio no paciente se não é aquilo que ele precisa. Não adianta você chocar lá 90% a 80%. É tudo de acordo com o que o paciente precisa e com o que a gente está vendo. O paciente melhorou um pouquinho, vai lá e tira um pouquinho. Tá pior, vai lá e oferta mais um pouquinho. Mas não é um pouquinho. Tudo é calculado, tudo é visto direitinho. E as metas, o prognóstico, melhorar o padrão respiratório e a saturação de oxigênio. Diagnóstico de uma dor aguda, relacionada com alterações da frequência cardíaca e respiratória. Lembra ali atrás que eu falei que tanto pode ser cardíaca ou respiratória? Tá aí. Assim como a verbalização da dor. As intervenções que a gente pode ter, de acordo com uma dor aguda, administrar medicamentos conforme protocolo ou prescrição médica, associando a intervenção não farmacológica. Aqui entra a palavrinha protocolo e médico, prescrição médica. Lembrando que sempre que a gente for lidar, a área da saúde é uma área que as pessoas pensam muito no seu, é um ego total, sendo que não tem que ser um ego, tem que ser uma equipe multidisciplinar, é uma equipe, a equipe já diz, um errou, todo mundo erra.
Não adianta eu também seguir o protocolo, igual eu falei lá no começo da aula. Não adianta eu seguir o protocolo, eu fechar a cabeça, seguir o protocolo, fazer tudo que o protocolo manda. Não adianta. Cada hospital tem o seu protocolo e para existir aquele protocolo, existe um protocolo superior, que na maioria é internacional e até mundial. Então, o hospital não fala o que ele quer, não manda o que ele quer, mas existem hospitais que fazem o protocolo deles. E aí não adianta você discutir com o protocolo, porque o cara que te paga, o cara que sustenta a tua casa, não adianta. Então, não está de acordo, ou não isso, não aquilo, conversa sempre com a equipe, vê o que pode ser feito, mas lembra sempre que protocolo, como tudo na vida, tem a regra e tem a exceção da regra, tá? E o prognóstico, reduzir a zero o padrão de dor do paciente. O paciente está com dor, a gente vai lá, tenta melhor estabelecer. Lembrando que essa tabelinha é voltada para infarto. Tudo que possivelmente a gente pode obter um paciente que está infartando ou que infartou. A gente pode achar os 4 ou nenhum, tá? Nenhum, ó, perdão. Os 4 ou um de cada vez, ou um. Débito cardíaco diminuído, relacionado com baixa perfusão periférica, pele fria e pegajosa e taquicardia. Administrar medicamentos conforme prescrição médica e encaminhar os pacientes às intervenções necessárias. Prognóstico, restabelecer o débito cardíaco. Risco de perfusão tecidual cardíaca diminuída, relacionado com alterações de enzimas cardíacas e marcadores eletrocardiográficos. Foi falado lá no comecinho também, quando a gente começou a falar do eletrocardiograma, a gente falou das enzimas. Só falou assim, só falou mesmo, não explicou. Encaminhar e preparar o paciente para as interações necessárias no tempo ideal preconizado pelas diretrizes brasileiras. Falei bonito, mas nada quis dizer do que o protocolo. Diretrizes brasileiras, seguir o protocolo. E prognóstico, restabelecer a perfusão cardíaca, tá? Tudo isso voltado pro paciente de infarto, tudo que a gente pode achar ou não. Vai que ele é um paciente igual da minha colega lá, né? Da minha aluna. Tava só com a dor no peito, no queixo. Aqui, eu acabei aqui o slide de infarto, mas eu vou continuar o vídeo com vocês falando, porque eu vou falar um pouquinho de desmaio, de convulsão e epilepsia e engasgo, tá? Aí eu deixei essa frasezinha aqui para vocês pensarem um pouquinho a respeito da vida. Vou sair daqui, eu vou deixar aqui, tá? Melhor. Eu vou me ver aqui que fica melhor. Eu gosto de mim. Deixa eu... Tô rindo de mim aqui porque eu tô falando que eu gosto de mim, mas gente, alguém tem que gostar de mim, tá? Então vamos lá. Deixa eu só tirar essa notificação aqui. E vamos continuar. Eu não coloquei a respeito de convulsão, nem de epilepsia, nem de desmaio e engasgo, porque essa parte normalmente eu dou no curso presencial. E aí a minha câmera travou, né? Mas enfim, vocês estão me ouvindo. Normalmente eu dou isso como uma aula prática, tanto quanto a RCP, tem a teoria e depois vem a prática. E aí como funciona? Convulsão e epilepsia é um assunto muito comum, é uma dúvida muito frequente que a maioria das pessoas tem. As pessoas nunca sabem quando é uma convulsão, quando é uma epilepsia e o que é um, o que é outro. Os dois são, entre aspas, acidentes neurológicos. E como a gente pode diferenciar um do outro, pra gente não ficar naquela coisa e tal. E também tirar o que é mito e o que é verdade, né? Porque da convulsão tem, como é que é? Colocar colher na boca, convulsão, colher na boca, que o pessoal fala, toalha para não morder a língua não cai, sei lá. Vamos começar a falar a diferença. Para evitar garrafa. Vamos falar e vocês vão ver cada maluquice.
Falar nisso, quem souber aí mais alguma coisa, coloca que eu sempre anoto para falar na aula. Um dia eu vou fazer um stand-up das minhas aulas, porque eu vou ficar rica nesse quesito. Então vamos lá. A convulsão e a epilepsia. Os dois são neurológicos, como eu falei. E aí, como acontece? A convulsão, ela existe em vários tipos de convulsão. A mais frequente é a convulsão que a gente conhece, que é a convulsão do corpo inteiro. E a diferença da convulsão para epilepsia, existem várias, mas eu vou falar a principal para não ter que especificar uma por uma e papapá. Vocês precisam entender nesse quesito básico. A epilepsia, ela é bem parecida com a convulsão, mas ela não vai ter nenhum tipo de secreção. A pessoa ela não vai colocar nada para fora, ela não vai broncoaspirar nada, não vai ocorrer nada disso, de evento parecido. E ela não tem um tempo para acabar. Ela não... mas como assim, Bia? A convulsão, sim, ela existe um padrão de tempo para acabar. Ela começa forte, ela vem mediana e ela fica fraca até acabar. A convulsão, ela dura em média 5 minutos. Passou de 5 minutos? Epilepsia. Tem certeza? Sim. Certeza. Pode procurar onde vocês quiserem. E outra coisa, como eu disse, a convulsão, o mais comum é do corpo inteiro, mas tem convulsão palpebral, tem convulsão da mão, só do pé, tem diversos tipos de convulsão. Deixa eu entrar aqui para ver se eu coloco um vídeo aqui para vocês. Inclusive aqui, o vídeo de vocês já subiu no ar. Eu não vou conseguir, ou vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo entrar no YouTube, já estando no YouTube. Para poder mostrar para vocês outros tipos de convulsão. Vamos ver se a gente... Tá meio lento, né, gente? Enquanto vai abrindo, deixa eu... só que eu... Vamos ver se a gente acha um vídeo legal. Nossa, eu vou achar um vídeo. Vou criar um vídeo bacana. Vamos ver que vídeo bacana. Não vou. Eu vou ver depois com calma se eu acho um vídeo e jogo pra você. Então vamos lá. A convulsão, como eu falei do tempo, né, dela, ela leva em torno de 5 minutos. Pode contar 5 minutos e pode reparar. Ela vai vir forte, ela vai ficar média e ela vai passando, vai ficando mais calma. Aí vamos nos quesitos da convulsão. A convulsão pode vir por diversos fatores. Ela pode vir por febre alta, ela pode vir por emoção forte. Recebi uma notícia triste ou uma notícia feliz, mas que foi tão forte que ela pode gerar uma convulsão. A convulsão pode vir por trauma, antes da perda de consciência, diversos fatores podem ocasionar uma convulsão. E aí, quais são o que a gente pode fazer para amenizar uma convulsão ou para não deixar que ela gere algum trauma ou piore a situação, né? Agrave a situação. Tem uma aqui, ó. Aqui a fotinho. Aqui. O rapaz colocando parece um travesseirinho, né? Um casaco embaixo da cabeça da mulher. Pra quê? Só pra não gerar um trauma. A pessoa vai ficar se debatendo. Você pode
gerar um trauma na cabeça da pessoa. Então, se eu puder estabilizar ali, eu sei estabilizar, estabilizo o cervical dela e deixo. Ah, a pessoa chegou a expelir alguma coisa, alguma secreção, sangue, qualquer coisa. Espera, lateraliza, ou então tá lá convulsionando, lateraliza. Vou ensinar, vou ver se amanhã eu gravo um vídeo para vocês sobre convulsão e engasgo, né? Convulsão e engasgo, vídeo, convulsão e engasgo, só para vocês terem uma ideia de como pode proceder. E aí lateraliza. Ah, Bia, mas por que eu vou lateralizar? Pô, a pessoa está convulsionando. O que é a convulsão? Contração e relaxamento dos músculos. Então, se a pessoa está convulsionando, ela pode vir a colocar uma secreção para fora. Como ela está deitada, ela pode respirar aquilo. Quando a pessoa respira, qualquer coisa que ela veio a colocar para fora, a gente chama de broncoaspiração. Ela broncoaspirou. E aí isso pode gerar um engasgo, via gerar uma parada. Lembra que eu falei da parada que tem o ABC e o CABD? Então, isso tudo pode gerar, tá? E aí, vamos aos quesitos de o que é mito, o que é verdade. Mito. A língua vai enrolar. Gente, alguém tem vozinha, mãe idosa, tia, já cuidou de um idoso, alguém é cuidador de idosos e sabe disso? Idosinho, quando tira a dentadurinha, não fica meio assim, ó, mastigando a língua. Por quê? A língua é um músculo. Tenta colocar a língua para fora. Não vai. Para cima. Não vai. A língua tem um limite. Ela tem uma pelinha aqui embaixo que a gente chama de freio da língua. É que não permite que a língua saia e não permite que a língua volte. Mas da mesma forma que, lembra que eu acabei de falar, a convulsão é o quê? Relaxamento e contração dos músculos. A língua é um músculo muito grande. Então, se é contração e relaxamento, o que acontece? A língua, ela relaxa. Se a língua relaxa, quem é que nunca ficou bêbado? Você fica, a língua fica pesada. Então, você tende a deixar a língua mais solta. É óbvio que se a pessoa está deitada ou ela está lateralizada, a língua vai cair, correto? Então, um dos quesitos que a gente fala, além do broncoaspirar, a gente pede para lateralizar uma vítima em convulsão, é justamente porque se a língua vier a relaxar, ela não vai enrolar igual o pessoal antigamente falava, para pôr colher, para puxar com... Não, nada disso. Não tem necessidade. Lateraliza a vítima, que a língua vai relaxar, vai cair. Agora, não tem como, não sei, eu tô sozinha, não tem secreção nenhuma. Deixa a pessoa ali. Não vai acontecer nada. A língua não vai enrolar, nada disso. O máximo que vai acontecer é a língua ficar um pouquinho para trás, mas não vai sair enrolando. Uma coisa que eu não recomendo, tentar abrir boca de pessoas inconscientes ou com convulsão, tá? Não recomendo. Ah, tem que ver se tem algo bloqueando, alguma coisa do tipo. Mas eu não recomendo porque a mordida é muito forte e pode arrancar o dedo, tá? E aí, mais do que... da convulsão. Anota isso que eu vou colocar aqui. Eu vou escrever aqui pra vocês, ó. Vai ficar mais fácil. Anotem isso que eu vou escrever, ó. Aqui, tá, ó. Nome disso aqui. Quando a gente fala de convulsão, relaxamento e contração dos músculos, a gente tem que lembrar o seguinte. O pênis nada mais é do que um músculo. Então, se eu relaxar, todo mundo sabe o que acontece. Dentro da convulsão, com um rapaz, ele tanto pode ter o que a gente falou ali, o termo técnico chama priapismo, que nada mais é do que a contração e o relaxamento do músculo do pênis. Ele pode ficar de pênis ereto. Então, é comum. Aí você se coloca na posição, você está andando na rua, você vê um monte de gente ao redor de uma pessoa.
Você chega lá, você vê um rapaz caído no chão com um membro duro. O que vocês iriam pensar? Assim, por hora. Na maioria, eu posso falar que o pessoal da rua, sendo leigo, ou hoje em dia com tanta maldade que tem, o pessoal já logo ia meter porrada, quase matar o cara porque ia falar que era tarado. Nem sempre. Eu volto a dizer que vocês são profissionais da área da saúde. A gente, sendo profissional da área da saúde, a gente tem que entender o que pode acontecer. Ah, pode ser tarado? Pode. Mas ninguém falou que ele estava abusando de ninguém, que ele tentou estuprar ninguém. Pra mim é uma convulsão. Porque eu sei que fisiologicamente isso pode acontecer. Mas também não adianta chegar lá e falar: nossa, é priapismo, ele não é tarado. Vai apanhar junto com ele. Mas estou dizendo que a gente tem que ter cuidado. Se eu tô na rua, eu vi que alguém tá tendo uma convulsão, que é homem ou mulher, sendo homem, eu tenho que ter mais ainda um cuidado. Eu sempre falo que a gente tem que pensar na integridade da vítima. Por quê? Se eu sei que é um homem e que isso acontece ou pode acontecer, eu pego um papelão, eu peço uma camisa, algo que eu possa cobrir as partes íntimas da vítima. Porque além disso, isso é o pior que pode acontecer, porque isso pode gerar um linchamento sem nada. As pessoas hoje em dia pensam no pior. Então, sendo que é relaxamento e contração do músculo, ela tanto pode urinar ou defecar, ou tudo junto. Então, se eu sei que é convulsão, eu de imediato já vou lá e cubro as partes íntimas da pessoa, sendo homem ou sendo mulher. Sendo homem, porque ele pode urinar ou defecar e ainda pode rolar o priapismo. E sendo mulher, porque ela pode urinar ou defecar. Então a gente tem sempre que manter a integridade da vítima. Correto? Show? Quem tiver dúvida, manda lá pra mim, chama no grupo, no privado ou deixa aí mesmo na plataforma. Vamos lá, desmaio. O desmaio é muito comum e também é uma questão que tem muita coisa que o pessoal mais antigo falava, que o pessoal fazia, algumas pessoas ainda fazem. Antigamente, quando as pessoas desmaiavam, era muito comum ter éter em casa, álcool. Álcool é até hoje, né? Hoje em dia, então, hoje em dia o pessoal fica feliz. O pessoal desmaiava, dava tapa na cara, dava chute, jogava água gelada, dava pra cheirar éter, cheirar álcool. Gente, não precisa de nada disso. Desmaiou pelo mesmo motivo. Pode ser uma notícia ruim, uma notícia boa, pode desmaiar por hipóxia, pode desmaiar por um trauma, por diversas coisas. Desmaiou, levando pela parte clínica. Tira o trauma, porque o trauma já é um pouquinho mais complicado. Mas também pode retornar dessa forma que eu vou ensinar a vocês. Mas sendo clínico, uma notícia ruim, hipoglicemia, diabetes, qualquer coisa clínico voltado para uma pessoa que desmaiou, não adianta jogar água gelada, cheirar álcool, éter, dar tapa na cara, dar soco, xingar, bater, estímulo de dor. Não adianta nada disso, ok? O que você vai fazer? A pessoa desmaiou? Provavelmente ela já vai estar no chão. Se não, deita a pessoa no chão. Vai pegar, vai colocar a perna da pessoa num ângulo de 45 graus. Pô, Bia, mas como que eu vou saber o que é um ângulo de 45 graus? Gente, simples. Ajoelhou. Uma perna está dobrada no chão. A outra está estendida, assim, dobrada. Aquilo é um ângulo de 45 graus. Pega a perna da vítima, do seu paciente, do que for. Coloca aqui na tua perna. Acabou. Não é para pegar a perna da pessoa e colocar assim pro alto, fazendo 90 graus. Não é. Porque o que a gente quer? A gente quer que o sangue circule. Se a gente quer que o sangue circule, eu tenho que fazer isso aqui, ó. O corpo da vítima é aqui, tá? Ó, meu braço. É o corpo da vítima, minha mão são as perninhas da vítima. Isso aqui é um ângulo de 45 graus.
Não adianta fazer isso aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Por quê? Se eu fizer um ângulo de 90 graus, aqui seria o quadril da pessoa, tá? Ó, a pessoa tá retinha no chão, perninha. Se eu fizer isso aqui, olha o que eu vou fazer. O sangue vai descer, bloqueou aqui. O sangue vai voltar. O sangue não vai para onde eu quero que ele vá. Se eu fizer, eu vou passar aqui. Se eu fizesse um ângulo de 45 graus, o sangue desce, o sangue vem, vai e o sangue volta. É um ângulo de 45 graus. Fez isso. Se for só um desmaio comum, um desmaio clínico, que foi o que eu disse, tira o trauma por parte, porque por trauma a pessoa pode não voltar nesse quesito, mas se for clínico, em 5 segundos a pessoa volta. Aí entra, né, a brincadeira séria. Se não voltar, prepara a mão, prepara um muque, porque provavelmente você vai ter que fazer RCP. Pode ser uma possível parada. Mas, desmaiou, é clínico, qualquer coisa do tipo, tenta fazer isso. Vai voltar em 5 segundos. Se não voltar em 5 segundos, aí você se preocupa, começa a verificar pulso, circulação direitinho, volta lá no começo da aula onde eu falei de RCP, tá? O outro é engasgo, né? Ou engasgo. É que tem o auxílio aqui. Engasgo. Quando a gente fala de engasgo, é uma questão muito polêmica também por alguns aspectos, tá? Quais são os mais comuns em relação ao engasgo que deixa ser polêmico? Primeiro, em si, o mais importante, a manobra. Como que eu sei quando fazer? Como que eu sei quando fazer, como fazer e o porquê fazer? De imediato eu já falo que a maioria dos vídeos, fotos, treinamentos que a gente vê na televisão, na internet, diversos lugares, vou tentar procurar aqui na internet para vocês entenderem, tá errado. Por que tá errado? A posição. Se eu não efetuar uma posição correta, eu não vou desobstruir as vias aéreas do paciente, ou porque eu peguei no lugar errado, ou porque antes de eu conseguir pegar no lugar certo, eu derrubei a vítima em cima de mim. Nossa, mas por que você vai derrubar a vítima em cima de você? Porque existe uma forma correta de fazer, as pessoas fazem errado. O nome da manobra, que o pessoal fala engasgo, não é manobra de engasgo, é manobra de Heimlich, tá? Vamos colocar aqui, deixa eu ver se... Só pra gente tentar, mas amanhã eu gravo um vídeo pra explicar melhor pra vocês e subo aí. Aqui, ó, Heimlich, tá? Vamos lá. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. É o mesmo, tá vendo, ó? Se a gente for olhar aqui na internet, ó, eu joguei no Google. Simples, tá vendo? Ó. Pá, pá, pá. Aqui eu não vou, nessa parte, nesse curso, eu não vou falar do pediátrico, tá? O pediátrico eu vou fazer um curso voltado para pediátrico. Aqui eu não vou abordar o pediátrico. Olha aqui, ó. Eu digitei aqui no Google manobra de Heimlich e aí é basicamente a mesma foto para todos. Vamos abrir aqui para vocês entenderem. Olha aqui. Pega aqui onde está o mouse. Pessoa engasgou, né? Aquele clássico igual um infarto clássico. A pessoa já logo mete uma unção na garganta e aí você tenta ajudar a pessoa tá lá se matando e você não consegue ajudar. Aqui ele diz, ele não explica, né, como tem que ser
como você aborda uma pessoa. Você não vai chegar do nada atrás da pessoa, mesmo se a pessoa estiver aqui na minha frente, eu não vou chegar do nada na pessoa, não vai adiantar nada eu ir lá fazer a manobra se ela continua com a mão aqui. Então por isso que eu vou fazer um vídeo que fica melhor de explicar e de entender. Mas na teoria aqui eu vou explicar com essa imagem como é e o que está errado. Coloca que eu vou pegar uma pessoa assim, ó, dessa forma aqui, ó, a pessoa na minha frente, eu por trás da pessoa, nessa maneira aqui, ombro com ombro, a pessoa tá aqui na minha frente, ombro com ombro. Aqui, as duas pessoas têm a mesma complexão física, mesma estatura, mesmo peso corporal, basicamente, né? Pela foto, você vê que os dois são do mesmo peso, mesma altura, show! Aí coloca que quando eu puxar a pessoa para trás, se ela for maior do que eu, se ela for gordinha ou bem mais alta do que eu, quando eu puxar, eu vou conseguir fazer? Não vou. Por que eu não vou? Pô, quando eu puxar, eu tô peito com ela. Quando eu puxar, o que vai acontecer? Eu tô puxando, o que acontece se eu jogar o corpo para trás? O joelho dobra, não dobra? Então, se eu puxar, a pessoa for maior do que eu caio e ela cai em cima de mim. Eu ajudei nada, né? Além dela estar engasgada, ela ainda tem um trauma lá, um TCS, bobear. E eu ainda vou junto. Então, um dos quesitos que a gente aborda como errado, que as pessoas erram muito, até em televisão explicando a manobra de Heimlich, é justamente a posição. A gente trabalha para fazer essa manobra em posição de luta, posição de defesa. A gente nunca fica ombro com a pessoa e nem perna com perna. Eu vou jogar o peso da pessoa em cima de mim, eu vou travar o meu peso na minha coxa, mas as pernas ficam na diagonal, tá? A gente fica basicamente de lado, com as pernas de lado, e o nosso tronco gira para a pessoa. Diferente de eu estar aqui de frente. Eu coloco as minhas pernas entre a perna da pessoa assim, e o meu tronco gira para ela. Por quê? Quando eu fizer isso aqui, ó, eu tô de frente para vocês. Se eu puxar vocês, eu vou cair. A minha vítima tá aqui, a minha perna tá lateralizada a ela, tá? E aí o que eu faço, ó? Eu giro. A minha perna tá assim, em base trocada. Quando eu fizer isso aqui, ó, jogar a pessoa pra cima de mim, né? O jogar no quesito fazendo a manobra. Quando eu jogar, eu vou estar travando o peso da pessoa em cima de mim, o meu peso na minha coxa. Agora, se eu fizer assim, eu caio. Se eu for puxar assim, na posição correta, ó, com o corpo, o tronco para a pessoa, vai dar certo. Por quê? Porque eu vou suportar todo o peso da pessoa. Se a pessoa for maior do que eu, se a pessoa for gordinha, eu consigo. Porque eu não vou estar usando o meu corpo, vou estar usando a minha perna. Se eu fizer assim, eu vou estar usando o meu corpo, que vai cair sobre a minha perna. E aí a minha perna vai dobrar, que é a anatomia, né? A gente está fazendo de acordo com o nosso joelho. Então vai dobrar. Se eu fizer assim, não. Porque o meu joelho vai estar de lado. Para explicar melhor isso, amanhã eu faço um vídeo. Aí eu vou fazer direitinho, colocando aonde pega, como pega, o porquê pega. Mas o porquê eu já adianto agora. Ah, Bia, e tá lá, a gente tá lá no churrasco, a pessoa engasgou, começou a tossir, não sei o que. Também existem os critérios. Deixa eu só tirar daqui. Também existem aqueles critérios, né? Sombrais, né? Hein? Sombrais, não é? Sombrais? Dá uns tapas lá nas costas. Não, gente, não adianta. Não adianta fazer nada disso. Sei que é automático. Vai lá dar um porradão, dá um pedal na pessoa, descola os catarros, mas não tira o corpo estranho que tá na pessoa, tá? Como que a gente faz? Vai ser explicadinho amanhã, passo a passo. E vai ser vídeo, igual agora. Vai ser o vídeo, mas eu vou pegar um vídeo inteiro meu e de uma pessoa. E, Bia, como então ou por que eu faço?
Quem aqui já se engasgou sabe o quanto é ruim, né? Mas engasgar mesmo, não é aquele engasgar que o olho enche de lágrima, não. É o engasgar de você não conseguir respirar. Quando que a gente faz? Imagina que aqui na nossa garganta, aqui, ó, faz assim agora, ó. Dá uma deglute aí, deixa descer. Quando a gente respira, são duas vias assim. Quando a gente respira, uma fecha. Quando a gente bebe ou come, a outra abre. Tá? Lembra quando a gente fala assim, desceu pro buraco errado? É justamente isso. Que aqui era para fechar, abriu, cai lá pro lugar errado. Então, quando a gente faz, eu engasguei, ou uma pessoa próxima me engasgou, Bia, vou sair correndo, vou fazer manobra de Heimlich que eu aprendi. Calma, ser humano, calma. Calma, senão você pode piorar as coisas. A pessoa tá conseguindo tossir, respirar, falar, não vai fazer. Nossa, Bia, vai deixar a pessoa morrer? Não. Por que você não vai fazer? Você não sabe a que ponto daqui até aqui o objeto tá. O objeto, a comida, a espinha do peixe, a moeda, o apito, tudo que o povo come. Você não sabe aonde tá. E se tá assim, se tá de lado, se tá em pé. Por quê? Qual é o objetivo? Quando a gente faz a manobra de Heimlich, a gente faz uma compressão no estômago que faça com que um bolsão de ar aconteça dentro do nosso pulmão. E isso aqui faça assim, ó. Ó, a gente vai fazer isso aqui pra cá. Então o bolsão de ar vai subir, fazendo com que a gente, né, cuspa ou tussa. Na verdade, a gente vai tossir e vai cuspir. Então, não adianta a pessoa engasgou, eu vou sair correndo e vou fazer. Não, não é assim. A gente faz se engasgou. A pessoa tá tossindo, a pessoa tá falando, a pessoa tá vermelha, a pessoa tá sem ar. Você vai orientar. Tosse, tosse. Faz uma força para tossir. Porque você quer que a pessoa tussa para poder expelir o objeto. A pessoa não tá mais conseguindo tossir. A pessoa tá sem voz, ela tava conseguindo falar, mesmo que fosse rouco ou com assoviozinho, tá falando, tá bom. Quem é do resgate sabe, tá fazendo barulho, tá bom, parou de fazer barulho, deu ruim. Então, a pessoa não consegue mais tossir, a pessoa não consegue mais falar, e a pessoa tá ficando cianótica, roxa, você tá vendo que o lábio tá roxo, ou que a pessoa tá muito vermelha. Se não tem mais ruído algum da pessoa, aí sim você vai entrar em ação e vai fazer. Porque senão a pessoa vai ficar sem oxigênio, vai gerar hipóxia, vai gerar uma parada ou um desmaio, um trauma, vai deixar de ser clínico, vai virar trauma e vice-versa. Então engasgou, consegue tossir, consegue falar e não tá cianótica, eu não vou fazer nada, eu vou orientar para que a pessoa tussa, faça força para tentar expelir o objeto. A pessoa perdeu, nem perdeu a consciência, mas ela tá ficando cianótica, ela já não consegue mais falar ou fazer força para tossir, aí sim eu vou fazer a manobra, tá? Porque senão pode ser que a pessoa esteja tossindo ou falando, mesmo que seja pouquinho, rouco ou com assovio, e a gente faça a manobra e a gente, com um bolsão de ar que vai acontecer, a gente gira o objeto. Então vamos supor que ele estava assim, se a pessoa tossir, ele cai. E aí ele tá assim, quando o bolsão de ar vem, não vem com tanta força, ou a pessoa fica com medo, ele vira, aí já é, danou-se, tá? Então a gente só faz a manobra em último caso, que são esses casos, tá? Esses 3 casos. Não consegue mais falar, tá cianótico e não consegue nem tossir, fazer a força para tossir, aí a gente entra em ação, tá? Eu acho que eu falei